O objetivo fundamental hoje é dar uma visão sobre esse livro, que tem o título de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira, está aqui. E que foi publicado para atender a uma demanda que é cada vez mais crescente, uma legislação obrigando o ensino de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira. Por que estudar História da África? A gente tem uma visão, um clichê sobre a África que nos foi passada, não foi por acaso, a partir do cinema norte-americano. Como se na África não tivesse grandes líderes, não tivesse tido já grandes jogadores de futebol também, não tivesse uma diversidade de ambientes, não fosse uma coisa múltipla, que passa sempre é a África dos animais. E como é que o cinema trabalhou isso durante todo o tempo? Uma grande floresta, povos selvagens, animais, evidentemente, mostrando que a África tem uma história. A gente vai à antiguidade, mostra a importância da civilização africana. Havia rotas de comércio cortando todo o norte africano e ligando o norte africano à África profunda. Muitas vezes essas rotas eram interrompidas em função de razões puramente geográficas, floresta, montanhas, mas havia uma interação. Antes dessa história, houve uma pré-história na qual, hoje não há a mínima dúvida sobre isso, não há discussão nenhuma. Os dados que têm surgido, até divulgados frequentemente pela imprensa, nas páginas de ciência, dos jornais, das revistas, a humanidade nasceu na África. A humanidade nasceu no leste africano. Dali a humanidade, a raça humana, a espécie humana, fez a sua grande viagem e foi, de acordo com as migrações, com o tempo, com as condições climáticas, foi mudando a sua feição anterior até a povoação dos continentes. Essa pré-história gerou uma história, a antiguidade. Depois dessa antiguidade, outros fatores históricos importantes aconteceram na parte superior do continente, já no norte africano, que foi a grande expansão dos árabes saindo lá. É muito difícil falar de história sem ter um mapa para exemplificar, mas todo mundo tem um mapa da África na cabeça aqui, que eu sei. Se não tem na cabeça, tem no coração. Então, vamos abstrair aí, vamos tentar ver. Século VII da era cristã, os árabes saindo, Maomé faz a sua revolução religiosa, e saem exércitos árabes conquistando o norte africano todo, conquistando e impondo a sua religião. Então, a gente hoje, em termos de mapa religioso da África, a gente vai ver que
o norte africano, o noroeste, o nordeste africano, é formado por países basicamente muçulmanos, maioria grande, né? O próprio Egito, que se tornou muçulmano depois, Argélia, Tunísia, Marrocos, Mauritânia, parte boa do Senegal, quer dizer, toda uma civilização de base árabe que se estabelece no norte africano. Então, após essa expansão árabe islâmica no norte da África, a gente chega ao século XV, da era cristã, 1400 e qualquer coisa, começa a intervenção europeia, que vai dar margem a tudo isso que a gente está pretendendo explicar aqui, quer dizer, vai dar margem à conclusão que a gente chega através desse livro. Chegou o europeu na África, e especificamente 1400, antes do Brasil ser descoberto, as grandes navegações portuguesas estavam determinando um novo momento para a África. Os portugueses vêm descendo, passam pela costa oeste africana, pela primeira vez, 1440 e poucos, na Mauritânia, travam contato com populações nativas, né? Fazem as primeiras apreensões de cativos, né? Sequestram nativos da Mauritânia, e a partir daí começa a germinar alguma coisa de muito grave, que foi a escravidão africana. Em 1482, descobridores portugueses chegam ao Reino do Congo, já no meridiano mais abaixo, quer dizer, mais ou menos no meio do continente africano. E percebem lá um adiantamento um avanço, né? Bastante surpreendente. E começam a intercambiar experiência com o Reino do Congo, ao ponto de, pouco depois, né? E esse pouco depois que eu digo, talvez num espaço aí de uns 20 anos, as relações já são tão inteiras, né? Que o Reino do Congo, que é uma monarquia de tipo feudal, com senhores donos de pequenos pedaços e um soberano comandando tudo, já nesse momento, o Reino do Congo, percebendo que é importante diplomaticamente uma conversão ao catolicismo, o Reino do Congo se torna oficialmente cristão, né? Por razões diplomáticas, econômicas e tal. E numa dessas, o Congo sagra, dentro da família real, um primeiro bispo africano, já num período aí anterior à descoberta do Brasil. Vai para Roma e lá se instrui e tal, e volta como bispo. Bom, isso para mostrar que houve uma história, houve não foi a chegada dos portugueses, europeus, e portugueses foram os primeiros. A chegada dos portugueses à África não significa a chegada do Tarzan e o Gino das Selvas, não. Chegaram e encontraram civilização lá. A dominação que veio depois tem consequência, é explicada por outras razões, mas não foi aquela coisa de encontrar povos em situação de barbárie, não. Havia civilização. E é isso que o livro explica,
E o estudo da história africana vai esclarecer. Bom, a intervenção europeia, no ciclo das grandes navegações, gera a escravidão africana, como a gente disse ainda há pouco. Um argumento que constantemente é usado para contrapor ao nosso argumento da responsabilidade dos europeus na escravização dos povos da África, sempre encontra uma resposta que é a seguinte: não, mas os africanos já conheciam a escravidão. Mas, espera aí, os romanos também conheciam, os gregos também conheciam, vários países da Europa conheciam a escravidão também. Então, como disse um samba do nosso Candeia, todas as raças já foram escravas também. O Candeia colocou isso muito claro num samba chamado Dia de Graça. A diferença entre a escravidão clássica africana e a escravidão que o europeu implantou é que a escravidão europeia transformou o elemento cativo, capturado, transformou de servo, de pessoa que prestava serviço, a moeda. Virou moeda de troca, né? Então, era muito mais negócio comprar e vender escravo do que ter uma pessoa prestando serviço a você. Essa que é a grande diferença. E esse envenenamento, né, essa mudança de perspectiva e de ótica, isso contaminou a sociedade africana como um todo. Qualquer um que pudesse pegar um outro e vender, principalmente os potentados, os governantes, os detentores do poder, aprenderam a fazer isso. Então, quando a gente estuda o escravismo, na hora de quem é a responsabilidade disso, evidentemente que a responsabilidade é dos europeus. Porque se os africanos aprenderam a fazer isso, tinham escravos sim, mas era diferente. Era uma escravidão do tipo clássico. Isso está muito bem documentado num livro que foi série de televisão, chamado Raízes, Alex Haley, Kunta Kinte. Há uma explicação clara do que era a escravidão na sociedade mandinga, que é a sociedade do Kunta Kinte, e como era de um modo geral na África. Quem subverteu essa ordem fez do criado uma moeda, foram os europeus. Então, a responsabilidade é dos europeus, mesmo que muitos potentados africanos, muitas pessoas da África tivessem participado disso, sido coniventes e sido cúmplices, né, nessa história toda. O escravismo é alguma coisa, o tráfico, né? O tráfico, não é o escravismo em si, é o tráfico, o comércio de mercadoria humana, é alguma coisa de ignóbil, alguma coisa de degradante, mas evidentemente que teve consequências ao longo do tempo, consequências positivas. Quais são as consequências positivas que nasceram daí? Como é que pode uma coisa tão degradante, uma coisa tão infamante, né, tão humilhante, poder ter consequências positivas? A consequência positiva é que, num ambiente altamente